Mendes atropela o Senado. O ministro Gilmar Mendes, nas ADPFs 1259 e 1260, impetradas pelo Partido Solidariedade e pela Associação dos Magistrados do Brasil, concedeu cautelar para restringir a iniciativa de propor impeachment junto ao Senado de ministro do STF, ao Procurador-Geral da República, além de modificar o quórum de admissibilidade do pedido para qualificado à base de 2/3 dos senadores. Com este ato, fundamente refutado pelo parlamento, Mendes pisoteou o princípio fundamental da soberania popular, artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, pois, pela lei do impeachment atual, qualquer cidadão pode denunciar juiz da Suprema Corte por crime de responsabilidade. O ministro partiu para o confronto e jogou para o fim da fila a separação dos poderes ao invadir a prerrogativa de legislar do Parlamento, ligada à proibição do artigo 103, parágrafo 2º da Constituição, ou seja, não há legitimidade para a Suprema Corte assumir decisões normativas das arenas majoritárias. O artigo 52 da Constituição determina que os senadores são competentes para processar e julgar ministros do STF. E a Lei 1079 de 1950, a Lei de Impeachment, recepcionada pela atual Carta, existe há décadas, repousando na soberania popular a iniciativa de determinar a oportunidade e as causas para fazer processos de impedimento de ministros. Medida excepcional, mas que não pode ser restringida, como foi feito na liminar, cujo consequencialismo captou a proteção necessária à possível e provável vitória conservadora na formação do auditório da Câmara Alta nas eleições de 2026, formando maioria conservadora. Evidente que pela exposição política da Corte, que optou por um lado do espectro partidário, tornou-se óbvia a conclusão de que a medida judicial foi tomada flertando com um oportunismo destinado a garantir o status atual do órgão. A ousada canetada do ministro jogou ainda mais no chão a credibilidade judiciária, cuja imagem está arranhada por uma sucessão de disparates e de posições individuais que avançam como se fossem pronunciamentos de todo o tribunal. O aspecto prático do ato judicial de Mendes permite antecipar pela figura amorfa do PGR, Paulo Mourem, mais um carimbador do que um autêntico defensor da ordem jurídica e democrática, o lapso de concretude que o mesmo alberga. Isto é, em hipótese alguma, o parquet atual reunirá motivos para denunciar algum delito de responsabilidade de ministro. Entre alguns colegas que irão julgar o mérito das ADIs no plenário virtual, a decisão de Mendes causou desconforto, conforme divulgou a revista Oeste, ao argumento de que uma medida desta natureza reforça a narrativa de distanciamento da sociedade, além de abrir um flanco desnecessário de desavença com o legislativo. Todavia, convém lembrar que a tendência é o colegiado dar aval à ordem de Mendes. Outra excrescência da ordem cautelar é o próprio ensejo da sua emissão, feita sem o demonstrativo da devida urgência. Trata-se de uma liminar acautelatória que determina e exige rigidamente a presença de um fato imediato exigindo a intervenção judicial. A lei é de 1950 e vigorou até agora, sustentando inclusive um processo de impeachment em sua integridade. Então, qual é a urgência? Como a cautelar já vale, os pedidos de impeachment existentes no Senado, e são dezenas, estão suspensos e devem, a depender do resultado da votação das ADPFs, ser arquivados, retroagindo os efeitos para beneficiar os ministros denunciados. Entre juristas de peso, defende-se a ausência de sustentação jurídica à medida judicial, que, sem rodeio, arvorou-se de um poder ilegítimo, especialmente pelo isolamento de quem não possui o batismo das urnas, para ousar afastar, num golpe monocrático, o povo, verdadeiro centro e motor da democracia. Um ministro sozinho não pode fazer uma lei, não pode fixar regra nova ao sabor
de exclusivo subjetivismo. Se a Lei 1079 tiver de ser alterada, o poder competente para fazê-lo é, por determinação constitucional, o Congresso, nunca o órgão da Justiça. O povo precisa resgatar o caminho de volta do seu próprio destino, sem o patrulhamento em determinados aspectos excessivo e indevido do poder judicante. Este foi o Soletrando Direito. Dê o seu like, dê o seu joinha se você curtiu o vídeo. Comente aqui embaixo sobre o atropelamento do Senado por Gilmar Mendes. Faça sua inscrição no canal e ative as notificações. Muito grato pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau!